Olá, turma, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje, vocês vão aprender mais um pouquinho sobre a história dos primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Então, vamos dar continuidade aí à unidade 3, só que agora nós vamos falar um pouquinho de como era o trabalho e o modo de vida desses povos. Coloquem lá na página 10 e nós vamos começar com o título Trabalho. E como vocês já sabem, vamos aí sublinhar algumas partes principais do texto. Então, vamos lá. Começando aí sobre como era a organização do trabalho nas aldeias. Primeiro tópico falando sobre os homens. Então, podem começar a sublinhar. Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela derrubada das árvores e pela construção das moradias. E embaixo, as mulheres que eram responsáveis pelo plantio e pela colheita e pelo preparo da comida e pelo cuidado com as crianças. E as crianças, será que também tinham suas tarefas? Sim. Aqui embaixo, nós temos um pouquinho sobre como era e como é até hoje, né? Em muitas culturas dos indígenas, o modo de vida dessas crianças, que elas aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. E é muito comum ver uma menina ajudando sua mãe ou um menino acompanhando seu pai em seus afazeres. E eles costumam construir objetos iguais aos dos adultos, só que em miniatura. Então, essa daqui é um pouquinho da cultura do trabalho dos indígenas. Virando a página aí, na página 11, vamos falar um pouquinho sobre a arte e o trabalho. Vocês sabem que os indígenas, eles são aí pessoas que têm um dom, né, muito extraordinário de fazer determinadas pinturas, construir determinados objetos. E muito do que nós sabemos hoje vieram aí de origens, né, dos indígenas. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a arte e o trabalho deles. Bom, primeiro parágrafo, vocês já irão sublinhar, que está falando assim: a criação artística fazia parte do dia a dia dos povos indígenas do passado. E a arte estava presente, por exemplo, na construção das moradias e na confecção das vestimentas, dos enfeites e dos adornos. Até hoje é assim. Então, vocês já tiveram a oportunidade aí de ver em filmes, no jornal, na televisão, os indígenas, né? E eles sempre estão com aquelas características das vestimentas, das pinturas no rosto. E tudo isso tem um significado cultural muito importante para eles. Não é um simples desenho, não é uma simples vestimenta. Bom, aqui embaixo nós temos aqui alguns acessórios que foram feitos com sementes, ossos e dentes de animais pelos indígenas da etnia ticuna da Amazônia. Então, é essa imagem aí que está presente no livro de vocês. Virando a página aí, na página 12, nós já temos mais algumas informações importantes sobre essas artes, né? Então, aqui em cima, ó, nós temos dois tipos de arte. A pintura corporal, que foi essa que eu falei para vocês, e a arte plumária, que é uma prática de produzir objetos com penas e plumas de árvores. Então, aqui, ó, nós temos 4 imagens e 2 são de artes plumárias e 2 são de pinturas corporais. E nós já temos uma atividade aí no final dessa página para vocês dizerem a definição de cada uma. Já na página 13, nós temos aí os costumes indígenas, né? Que, como eu já disse para vocês, muito do que nós temos hoje, do que nós cultivamos ou está presente no nosso dia a dia, vieram da cultura desses povos. E está dizendo assim: diversos costumes foram sendo incorporados pela sociedade não indígena. E o consumo de alimentos como milho, mandioca e batata doce, por exemplo, faz parte dos nossos hábitos. O preparo de pratos como tapioca e pirão de peixe também. E outros exemplos de nossos hábitos e costumes são os usos de rede e a prática de tomar banhos todos os dias. Há também muitas palavras de origem na língua portuguesa que são faladas no Brasil, mais especificamente tem origem tupi-guarani. Então, vamos ver alguns exemplos e vocês podem aí destacá-los também, que são esses aqui, ó.
Vou falar as palavrinhas e ao lado vocês vão identificar aí que tem a origem delas. Então, vamos lá. Nós temos o capim, Curitiba, jacaré, Maracanã, mingau, pipoca, urubu. Então, nós temos várias palavrinhas e aqui os alimentos, né? A palavra pipoca tem a origem tupi-guarani e o cultivo e o consumo da mandioca. Então, nós temos as imagens que representam aí esses dois itens, né, da cultura indígena. Virando a página, aí nós temos o Hora da Leitura nas páginas 14 e 15. E tá falando um pouquinho mais sobre a cultura dos indígenas, né? Falando tupi. Então, aqui primeiro nós temos um poema muito interessante, então eu vou ler ele para vocês. Na cuia, genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Então, todos esses elementos aqui são da cultura desses povos. Bom, vocês irão responder essas 3 perguntinhas de acordo com esse poema, né? Primeira, qual é o assunto do poema? Segundo, os nomes dos alimentos são de origem tupi-guarani. Quais deles você já experimentou? Qual desses alimentos? E 3, vimos que o nome de vários alimentos que consumimos no dia a dia é de origem tupi-guarani. Vocês vão dizer aí qual deles é o seu preferido. Virando a página, nós temos aí mitos e histórias, né? E os povos indígenas do Brasil sempre passaram seus conhecimentos de geração em geração. E muitas dessas histórias foram narradas aí através de mitos. Então, a gente tem a mula sem cabeça, Cuca, Iara, Boto cor-de-rosa, dentre outras histórias que são aí de origem indígena, que fazem parte da cultura popular do nosso país. Todas essas histórias são muito ricas e muito interessantes. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre, mas se tem alguma que vocês não conheçam, eu oriento vocês a pesquisarem, que vocês vão gostar, com certeza, ok? E no finalzinho aqui, nós temos um jogo rápido, que nós temos uma imagem aqui, né, do Papa Capim, que é um indígena mais velho que está contando um mito às crianças indígenas. Vocês conseguem adivinhar que mito é esse? Então, vocês irão observar aqui essa imagem, estão vendo? Olha aqui o que ele está contando, né? Nós temos uma lua, temos uma índia. Então, vamos tentar lembrar que história é essa. Bom, virando as páginas aí, nós temos as atividades. Lembrando que as atividades com essas páginas assim, estão relacionadas a toda a unidade do livro. Então, tanto os conteúdos que eu passei para vocês hoje, quanto os conteúdos da semana passada, serão trabalhados aqui nessas páginas, ok? Então, vocês irão fazer atividades aí sobre os costumes dos povos indígenas, como os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, e são todos com base nas informações que eu expliquei aqui no vídeo para vocês, ok? Bom, turma, essa foi a explicação de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. E eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo no grupo quais são as páginas de atividade que vocês irão realizar para a aula e para casa, ok? Então, um beijo e até mais!